Então, irmãos, antes de eu iniciar o vídeo, vou falar novamente, porque eu sei que tem muitos, centenas de irmãos que estão sem saber por que nós paramos com as mensagens no WhatsApp e com as orações. Irmãos, nós não banimos nenhum de vocês, nós não deixamos de orar por nenhum de vocês, mas nós perdemos o nosso WhatsApp. E nós também fomos hackeados e perdemos mais da metade dos nossos contatos. Jamais esquecemos de vocês, jamais deixamos de orar por vocês. Nós não podemos comprar outro chip, porque o nosso Zap, ele foi banido. Se colocarmos outro chip, nós não teremos chance de recuperar esse Zap que foi banido e recuperar todas aquelas pessoas que são muito importantes para nós, que são caríssimas para nós. Nós não bloqueamos ninguém e nós não esquecemos de nenhum de vocês. Mas aconteceu isso conosco, irmãos. Uma denúncia por fazer orações. Então nós estamos esperando que eles revejam o que eles fizeram e nós temos um prazo de 40 dias. Eles vão pegar todas as nossas mensagens, olhar tudo que a gente postava, com quem a gente conversava, para voltar o nosso número de volta. Se colocarmos outro chip, nós estaremos perdendo todos vocês, porque nem todos estavam adicionados no Zap. Mas por que a gente não adicionava? Porque humanamente falando, irmãos, era quase impossível, porque as pessoas chegavam para nós quase todos os dias. Quase todos os dias a gente recebia uma pessoa que estava precisando de oração, que estava com problemas sentimentais, com problemas com vícios, com coisas proibidas. E a gente nem sempre adicionava aos contatos, porque a gente dava liberdade dessa pessoa entrar e sair a hora que ela quisesse. Talvez esse foi o nosso erro, e talvez não, porque se tivéssemos adicionado todos, o nosso celular tinha sido totalmente hackeado. Eu não sei como fizeram, mas fizeram isso. Então, irmãos, nós estamos esperando por esse tempo. A gente podia sim comprar o outro chip, mas se eu comprar outro chip e colocar no celular, eu vou estar perdendo mensagens e contatos de pessoas especiais para nós, que nós estávamos orando por eles e de uma hora para outra perdemos o contato. Então vamos deixar como está e em breve, até o mês que vem, eu creio que nós vamos retornar de novo e dessa vez nós vamos enviar as orações com toda cautela e os aconselhamentos também com toda cautela para evitar de perdermos novamente. Amém? Irmãos, vocês viram o que está acontecendo lá na Cidade dos Anjos. E em breve, irmãos, isso pode começar a acontecer aqui. Porque, segundo observadores atentos, tudo o que acontece nos Estados Unidos vem para cá. Mas tudo o que acontece o quê, irmã? Tudo o que acontece de ruim. Porque de bom, irmãos, a economia pujante, o progresso, grandes líderes, isso não. Só o de ruim que acontece é que chega até aqui. Então, vocês viram que alguns movimentos estranhos começaram a acontecer desde que o homem mais rico e bipolar do mundo resolveu investir contra o Trump por causa de uma série de recursos que ele recebia
que foram cortados. Essa é a verdade. E enquanto as distrações elas são jogadas no mundo, uma elite silenciosa avança seu projeto final para isso que eu estou escrevendo da mente, do corpo e das almas. O uso sutil e estratégico das arruaças, desses protestos violentos, entre outros, é um meio muito utilizado pela canhota para desestabilizar um governo, enquanto estratégias diabólicas são pavimentadas para um caminho sem volta, com uma prisão invisível vendida como liberdade. Irmãos, nós estamos sendo atacados. Se nós não pegarmos com toda a força, com toda a fé que nós temos nas mãos do nosso Senhor, nós não iremos conseguir chegar até aquele grande dia. Com certeza, irmãos, nós não iremos conseguir, porque nós estamos no princípio das dores. Agora, segundo alguns analistas, a grande tribulação ela se aproxima a galope. Se no princípio das dores nós estamos tão abatidos, tão cansados espiritualmente, o que será de nós, irmãos? É essa a minha pergunta, é esse o meu questionamento. Eu não sei se iremos conseguir. Vejam que esse homem, ele quando se aproximou do governo dos Estados Unidos, a gente acreditava, mesmo sabendo que não é, irmãos? A gente sabe que esse homem, ele é o construtor, de certa forma, da marca. Mas aquela ilusão terrena que nós temos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Aquela ilusão terrena de que pode melhorar e que ele iria fazer alguma coisa, derrubou muitas pessoas emocionalmente. Eu sei, porque conversei com bastante pessoas que elas estão passando por esse processo de depressão, de angústia e uma profunda solidão espiritual. Solidão espiritual, ela existe quando você parece que foi abandonado pelo Senhor, que aquela alternativa que você tinha para um determinado problema, ela ia acontecer. Mas aí, você olha para o horizonte e não vê mais solução, humanamente falando, para nada. E é isso que está acontecendo. O papel desse homem, que eu vou começar a chamar de mosca, para evitar problemas, é acabar de vez com a humanidade, para colocar tecnologias avançadas que serão guiadas por anjos caídos. Porque é claro, irmãos, que você conversando com uma IA, como eu tenho conversado, e para fazer uma série de pesquisas eu tenho consultado a IA, a gente vê que isso não é normal, irmãos. Porque elas conversam com a gente, elas questionam as dúvidas e parece que compreendem. Isso vem da onde, irmãos? Isso é uma tecnologia de anjos caídos. Esse próprio homem, esse mosca, ele falou uma certa feita de que a IA, ela foi construída através disso aí que eu estou escrevendo. E que quando ele estava construindo essa IA, era como se ele estivesse dando a mão para o próprio. With artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and it's like, yeah, he's sure he can control the demon. Doesn't work out. Então,
as coisas que estão acontecendo aqui, elas estão sendo guiadas pelos anjos caídos para instalar da humanidade. O que está acontecendo nesse instante no mundo é mais que um aviso, é um chamado, um despertar para quem ainda tem olhos para ver e coragem para encontrar a verdade. Então, irmãos, sabe aquela conversa? Que eu também já estou tão cansada, irmãos. Espiritualmente eu estou tão cansada que vocês nem imaginam. Então, eu vou pedir para vocês deixarem um like e compartilhar esse vídeo para que o canal ele consiga avançar. Isso é necessário, irmãos. Não é eu que quero, mas é porque é preciso. Vocês estão me entendendo? Igual quando eu peço o Pix. Irmãos, ninguém fica pedindo dinheiro, ajuda para outras pessoas se elas não precisarem. Porque trabalhar da forma que eu trabalho é muito triste. Vocês já pensaram você depender de um celular que é compartilhado com outras pessoas para você levar a mensagem do Senhor? Então é nesse ponto que eu estou. Então, irmãos, se você sente que algo está errado com esses conflitos, com essa série de eventos que nós estamos vendo, que parece que estão sendo movidos por algo espiritual, que quer ver o caos acontecer, os vídeos desse canal são para você. Se você já entendeu que nós estamos falando de algo além da atmosfera da Terra, que está impulsionando a humanidade para um abismo econômico, uma crise social, uma censura, insegurança, fome e um desequilíbrio familiar e religioso, vocês começaram a entender o jogo. Vejam que apenas em uma semana nós fomos bombardeados com notícias esmagadoras sobre a quebra da aliança entre Trump e o Mosca, com acusações graves, mas que não foram comprovadas. Nós também fomos bombardeados com um atentado contra o candidato à presidência da direita lá na Colômbia. Tentaram enviar, ou talvez já até enviaram, o homem mais cedo para o céu. O terremoto de magnitude 6,5 em Bogotá e depois outro de magnitude 7,1 no centro da Colômbia. Várias aparições de objetos estranhos no céu de todo o mundo e agora essa onda generalizada de protestos na cidade dos Anjos Caídos. Segundo especialistas, esse movimento estranho que começou nos Estados Unidos, ele está estreitamente ligado à mão por trás do Mosca. Se vocês prestarem mais atenção nos vídeos que eu postei, veriam que eu cantei uma pedra bem antes do conflito e disse que um Mosca tinha intenções de derrubar o Trump desde o início, quando colocou aquele vice. Lembram disso, irmãos? Pois é, algo diabólico que ainda não entendemos está sendo arquitetado diante dos nossos olhos. Depois de fazer várias provocações direcionadas a Trump, apagar os posts onde ele acusava o mesmo de... O Mosca saiu do cenário antes dos movimentos na cidade dos Anjos Caídos e foi parar nos arredores de Missoula. A informação veio do jornal The Washington Post
que informou sobre essa saída abrupta de Musk. Enquanto ele lidava com as consequências, olha, a reportagem está escrito assim: enquanto o senhor Musk lidava com as consequências frustradas contra Trump, ele saiu às pressas para um fim de semana nos arredores de Missoula, uma cidade em Montana, como convidado de última hora de um evento para executivos de tecnologia, investidores e fundadores de startups. Ele se misturou com convidados em um resort de alto luxo em uma fazenda de gado de 37.000 acres. Lá, ele teve uma extensa conversa com um grande executivo que disse que Elon não falou nada sobre Trump e os atuais acontecimentos. O mesmo jornal relatou que Trump chamou o Mosca de um grande viciado nisso que eu estou escrevendo, o que parece ser verdade, visto que os mais íntimos dele dizem que o tal tem uma vasta experiência com essa coisa. Então, perguntado sobre os recentes conflitos na cidade dos Anjos Caídos, Trump disse que não vamos deixar isso acontecer com o nosso país. Não vamos deixar que ele seja dilacerado, como foi sobre o governo de Biden e sua lei de abertura. Lembrando que o último grande distúrbio em Los Angeles aconteceu em 1992. Então, se você pega o ano que estamos menos 1992, teremos 33 anos. 33 é um número considerado de alta frequência na cabala e na maçonaria. Por isso, às vezes, é necessário a gente reduzir o 33 e ele vai virar o 6. E o número 6 na numerologia cabalística, ele está relacionado à união entre o divino e o terreno e a necessidade de se resolver conflitos com diplomacia. Viram aí? Então, irmãos, a pergunta que eu sei que muitos de vocês querem me fazer: irmã, você mexe com numerologia? Isso não é de Deus. É mesmo, irmãos? Porque temos que compreender o que eles jogam para entendermos como devemos agir. Eles não gostam de símbolos e de sinais? Se você não entende a mensagem deles, como é que você vai se prevenir de algo? Prestem bem atenção. Então você precisa saber, não é porque você vai fazer as coisas daqui para frente e colocar tudo em cima da numerologia, não é nada disso. Você está estudando as estratégias que eles agem, a simbologia que eles utilizam, para você saber como que você vai se livrar delas. É isso aí. Então, há muito tempo eu venho estudando, lendo e pesquisando o porquê que eles utilizam tantos sinais. Por que isso? Isso é a maneira que eles se comunicam entre si e passam despercebidos pela grande maioria. A minoria que já despertou, eles sabem o que está acontecendo. Mas lembrem que é só a minoria. Por isso que a minoria, ela precisa tentar despertar a maioria, para que eles possam alcançar o conhecimento que a gente já conseguiu. Irmãos, nem a mídia, nem os influenciadores vão lhe contar a verdade, porque escolher um lado é escolher o lado da guerra.
O sistema quer um mundo dividido. O caos, irmãos, ele vem da escolha e a ordem, ela vem da imposição. Por isso que a gente precisa de ficar esperto nesses tempos que estão se apresentando para nós. Enquanto nos Estados Unidos eles passam por essa série de problemas, aqui na terra de ninguém, o pessoal do agro pede socorro. A greve, as paralisações, os protestos que eles vêm fazendo não estão surtindo nenhum efeito. Por quê? O cachaça, ele viaja o mundo inteiro, gastando milhões com a granja. Enquanto o querido povo do agro pede socorro a quem? Ao vento. Irmãos, há algum tempo eu postei um vídeo alertando vocês sobre o agro e que eles estavam prestes a quebrar por não ter assistência do papai dos pobres. Lembram disso? Então, irmãos, a coisa ela é grave. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, uma fome de proporções bíblicas virá não só para o país do Zé Pilintra, mas sobre todos aqueles que precisam da comida que o nosso agro produz. Irmãos, manifestação no domingo com bandeirinhas em um país de não adianta mais. Bandeirinhas em final de semana, chamado do mito para ir para o asfalto, ir nas praças. Isso aí acabou, gente. Esse lugar aqui acabou. Acabou. E em 2026, 2020, não sei quantos, com aquela caixinha mágica que eles escolhem quem eles querem, isso é uma sentença de destruição para esse lugar. O que tinha que ser feito era logo quando o mais amado do Brasil entrou. Naquele momento, eu creio que o Senhor levantou ele para ele resolver primeiro essas pendências dessas entidades demoníacas que estão no país. Depois, resolvia o problema do povo. Com tudo resolvido, ele viria agora e alavancava o país. Mas o homem não conseguiu fazer isso. Então, irmãos, o que acontece? Inocentes estão pagando com suas vidas dentro das gaiolas por algo que não fizeram, mas quem poderia ter feito preferiu ficar jogando senha de trocadilhos, de mensagens enigmáticas. Vocês se lembram do tal do tic-tac? Quem se lembra? Pois é, ele já sabia que poderia ter feito algo antes, mas não fez. Se ele tivesse entrado, chutado a porta e colocado moral nesse tal lugar, muitas coisas teriam resolvido, irmãos. Muitos inocentes estavam livres, muitas famílias estavam unidas, muitos que partiram para a glória ainda estariam nesse plano. Sei que muitos de vocês não vão concordar comigo, mas eu não estou aqui para discutir opiniões. Eu estou aqui para me apresentar a minha posição diante dessa bagunça, irmãos, que aconteceu no nosso país. Infelizmente, eu estou falando agora por mim. Eu não tenho como sair desse país. Humanamente falando, irmãos,
eu não tenho nem como ir para outra cidade. Quanto fará sair para outro país? Se eu tivesse condições, com certeza eu já estaria fora há muito tempo. Porque eu não vejo solução, irmãos, se não for por nosso Senhor, vindo das mãos do nosso Senhor esse livramento, eu não vejo nenhuma solução. Porque olham quantos estão lá em cima, aqueles que realmente mandam, que são vermelhos. Quantos desses homens, irmãos, são 12 entidades que vestem de vermelho? O cachaceiro, irmãos, ele é só uma marionete. Aquele que distribui aquelas coisas que eles gostam, que abre lá o cofre. Vocês não viram o que esse cachaceiro fez lá na França, irmãos? Caiu no chão, deitou. Depois falou que vai viver até os 120 anos, porque Deus ama ele demais. Vocês viram lá aquela entidade que anda do lado dele também? Irmãos, o nosso quadro aqui desse local, humanamente falando, é dos piores possível. Porque estão dizendo que uma dessa que eu escrevi aí nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. E vocês vão esperar o quê? Por quem? Pelo mais amado do Brasil, ele não vai fazer nada, irmãos. Quando ele teve chance, ele não fez. Por que então ele iria fazer agora? Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa que me revoltou muito. E eu sei que aqui tem muitas pessoas que são do mesmo lado que eu sou. Vocês sabem, né, que eu não sou da canhota, não preciso te falar. Mas uma coisa que me deixou muito revoltada, porque o filho dele está lá nos Estados Unidos, irmãos. Ele enviou a semana passada uma quantia de 3 milhões de reais para o filho dele ir se mantendo. Irmãos, 3 milhões de reais para mim, eu nem faço ideia do que vem a ser, irmãos. E eu creio que a maioria de vocês nem sequer imagina o que é isso. Eu nem sei, irmãos, o que é 20 mil reais. Quanto fará 3 milhões? Isso é justiça, irmãos? Porque esse homem não empregou esse dinheiro para ajudar aqueles que estão na gaiola, os inocentes. Gente, tem pessoas com famílias destruídas, órfãos, que estão ali naquele lugar. Tem pessoas que o futuro delas acabou. Pessoas com 70 anos, acabou, irmãos. Sabe o que é isso? Acabou. Ah, irmã, mas ele não poderia ter feito isso, porque aquele imperador, o que manda, iria descobrir. Será, irmãos? Esse homem conhece tantos empresários, tantas pessoas. Será que não teria jeito dele entregar, dele passar um certo valor para essas pessoas? Oh, irmãos, não sejamos inocentes. Eu falei para vocês, infeliz do homem, maldito o homem que confia no homem. O Senhor nos alertou acerca disso. Olha eu aqui. Ah, lá vem a irmã de novo falando. Mas se eu não falo para vocês, eu vou falar para quem? O que eu estou fazendo nesse canal, vocês acham que é um serviço? Ou é um recreio? Vocês acham que quando eu vou colocar um vídeo aí no canal, eu só abro lá o meu
home office, pego meu microfone, sento diante de uma tela grande e começo a falar: eu estou fazendo isso, eu ganhei tanto, eu ganho tanto, eu não preciso desse canal porque eu recebo tanto. Irmãos, eu não recebo nenhum real, irmãos. Então eu acho justo eu clamar por socorro por vocês. Isso é bíblico. A gente amparar um irmão que está caído. A gente auxiliar. Eu sou órfão, irmãos. Eu só tenho mãe e uma mãe idosa. É eu e ela. E um outro irmão. A gente necessita dela. Então eu fico pensando assim: que mundo é esse, irmãos? Isso precisa de acabar com urgência. Eu clamo todas as noites: Senhor, volta logo, apressa a tua vinda, porque é terrível, irmãos. E o homem mandou uma pequena quantia para o filho ir se mantendo. 3 milhões, irmãos. 3 milhões para ele se manter. 3 milhões, gente, eu compraria uma casa para mim, para minha mãe, para o meu irmão. Compraria um carro, compraria um celular, ajudaria a igreja, ajudaria outros irmãos que estão na mesma situação que eu. Quantas coisas eu faria? Eu acho que eu nem sei, irmãos. E para eles, eu preciso que vocês entendam isso, hein? Em nome de Jesus, 3 milhões para esse povo, irmãos. É como se fosse para nós 300 reais. É isso aí, irmãos. Então, irmãos, o mundo está colapsando e aqui o colapso começou quando essa legião chegou ao poder, quando o homem mais amado do Brasil não deu conta, não teve coragem de fazer o que tinha que ser feito. Então a coisa é grave. Acorda em nome de Jesus. Essas entidades que estão aí nesse país, elas vieram para desgraçar, estraçalhar, acabar com a nossa nação. Irmãos, nós estamos sendo governados por uma entidade. Entidade, irmã? É, uma entidade, acorda. Por que vocês acham que essa coisa aí usa aquele chapéu? Ou vocês não prestaram atenção? Antes ele não usava. Lá fora ele nunca usa, mas basta ele estar aqui para ficar com aquilo na cabeça. Acorda, irmãos. Vejam como ele engana as pessoas. Não falei para vocês que esse povo, eles utilizam de códigos? Lembram que ele foi batizado por essa entidade aí. Essa que eu estou colocando aí. Pois é. Eu acho que eu nem posso falar o nome, porque as coisas estão aqui de mal a pior. Essa entidade, irmãos, ela representa a trapaça, a malandragem. Tudo que esse cara aí é. Essa outra tal entidade que anda de mãos dadas com ele, é essa entidade que eu estou colocando aí. Ela mesmo falou uma vez que ela gostava dessa entidade. Então, nem preciso de falar dessa pessoa. Vocês sabem o que ela é. Então, irmãos, nós estamos sendo governados por entidades. É por isso que, se o Senhor não intervir aqui nesse país, acabou, irmãos. Acabou. E sabe o que é pior, irmãos? A culpa de 90% do que estamos passando é por causa do próprio povo. É o povo, irmãos. Se eles resolvessem fazer alguma coisa,
lutassem contra isso, a gente não estava desse jeito, mas eles gostam, eles amam a TV lixo, irmãos. E não são poucos, não, são muitos. São muitos, irmãos. Vamos encarar os fatos, são muitos. O povo daqui, eles estão tão fragilizados por causa do flúor. Já falei para vocês do problema do flúor. Por causa da água, que está cheia de coisas diferentes, por causa dos alimentos modificados. Eles estão vendo o mal avançando, alastrando e não conseguem fazer nada. Eles estão totalmente dominados. Tinha um cara aí que cantava, tá dominado, tá tudo dominado. Aquilo ali foi uma maldição. Vocês viram no carnaval? Eles chamaram as entidades para cá, irmãos. Misericórdia, irmãos. O agro está sozinho. Se as empresas, os caminhoneiros, todos parassem, poderia reverter o que está acontecendo, mas eles não querem. Estão dominados. Uma pesquisa realizada agora no mês de junho, e eu não posso deixar o link aqui, está chamando a atenção de todo o país. Tem 7 estados, irmãos, que em 2026, se nada for feito por eles, eles vão sucumbir, eles irão colapsar. Os estados são Alagoas, Acre, Amapá, Roraima, Piauí, Maranhão e Tocantins. Esses estão na corda bamba e não vão conseguir se manter em 2026. Segundo a ONU, o Mato Grosso corre o risco de desaparecer até 2028, devido a eventos climáticos extremos. E quando eles falam, irmãos, podem colocar a barba de molho. Vai acontecer. Eu avisei, mas ninguém deu importância. Agora nós estamos com uma não, né, irmãos? Várias entidades demoníacas no poder. Aquele que eles chamam de papai é só o bobo da corte, mas aquele é perigoso, irmãos. Se vocês soubessem quem é aquele, o que ele faz, é só a misericórdia. Ele é uma legião. Ele carrega uma legião. Irmãos, o mundo se aproxima do fim. Aqui, nesse lugar, eu creio que nós já chegamos no fim. Então eu vou colocar um pequeno trecho desse vídeo para vocês entenderem o que os nossos irmãos estão passando. Vejam aí. 19 mortos. 19 mortos. Hoje, dia 5/6/2025, mais um produtor rural que não suportou a vergonha das dívidas, não aguentou o peso, o fardo de não honrar com as suas contas. Estão vendo, irmãos? A gente nota a preocupação e o desespero deste homem. Vejam que eles estão parados há tempos e aquela entidade não fala nada. Ao contrário, ele simplesmente abandonou o agro à própria sorte. Continuem vendo. É certo a vida? É lógico que não. Mas que equilíbrio mental que se encontrava esse cidadão que não foi atendido. A gente está aqui berrando, está implorando, está fazendo
manifestações, está parando o trânsito, está pedindo, pelo amor de Deus, atenda os produtores. Eles precisam, eles estão se matando, eles não estão suportando a vergonha. Agora tem uma mãe, um filho. Ou seja, irmãos, ou acordamos agora, unimos nossas forças, ou seremos estraçalhados em 2026. Vou colocar o restante do vídeo. Um irmão, um tio, um amigo que não tem mais esse produtor rural. E eu te pergunto, quantas mortes ainda precisa para que o Congresso, para que o Senado, a Câmara dos Deputados, o governo entenda que é grave, que é sério e que ainda pode ser que morra mais gente? Resumindo, irmãos, o agro quebrando já era para esse país. Dia 30 agora de maio, venceu os bancos, venceu as cooperativas, venceu os arrendamentos. E o produtor não tem para pagar. O produtor não tem para plantar e está ficando sem o que comer. E a vergonha está fazendo com que eles tirem a própria vida. Até quando? Até quando nós vamos suportar? Estão falando que especialistas alertam que se não haver um plano de emergência bem elaborado para essa nação, iremos sucumbir de vez. E vocês acreditam que eles vão elaborar algum plano para nos ajudar? É claro que não, irmãos. O plano está sendo elaborado para nos afundar. Observem que algo está sendo feito, e isso é proposital para a nossa queda. Todas as vezes que o cachaça ele viaja para fora e a granja vai junto com ele, algo contra a nossa nação está sendo feito. Estamos sendo apunhalados pelas costas. E eu fico pensando, o nível de malignidade desse ser. O homem, irmãos, a gente sabe que ele tirou trilhões. Ele é podre de rico. Ele tem condição de manter todas as gerações após ele milionárias. Ele pode gastar milhões por semana. E ele nunca vai ficar pobre. Ele viaja para onde ele quer, come o que quer, faz o que quer. Dá para saber qual mortal gasta do tanto dele. E mesmo assim, irmãos, ele continua tirando milhões e fazendo de tudo para destruir o povo que elegeu ele. Vejam, irmãos, que nível de maldade que pode haver. Quão grandes serão as trevas que moram dentro dessa criatura. Irmãos, pensam nisso? Isso é maligno aos extremos. Qual a necessidade que ele tem de fazer o povo passar por isso? Mesmo assim, a maioria daqueles que colocaram ele lá continuam mesmo estraçalhados, mesmo derrotados, mesmo não conseguindo fazer mais nada, mesmo endividados, ainda defendem ele de unhas a dentes. E aqueles que já despertaram ficam caladinhos, sem falar nada. Enquanto ele e a legião que trabalha junto com ele faz tudo por maldade. Isso é o cúmulo, irmãos, da injustiça. Como eu disse para vocês, nós estamos sob juízo. Essa é a única verdade que podemos entender para essas coisas que estamos vivendo. Irmãos, nós precisamos de fazer a nossa parte. Mesmo estando dentro do pior local do mundo, com entidades malignas, fazendo todo o mal para nós, desejando o nosso extermínio,
o nosso fim, nós ainda precisamos de lutar. Estamos sendo alertados. Em breve teremos apagão. Isso vai se colapsar, esse local aqui. Teremos fome. E muitos não vão conseguir sobreviver ao que vai chegar. Então, irmãos, estamos diante de um tempo extremamente delicado. Estamos esperando que a misericórdia do Senhor, ela desça sobre essa terra e o povo fica livre dessas entidades, e são muitas, irmãos, são muitas, de todos os lados. Mas isso para o Senhor não é nada, basta Ele querer. É tempo de colocarmos nossos joelhos, dobrarmos nossos joelhos no chão e clamarmos por misericórdia ao nosso Deus. Eu quis fazer um resumão de tudo o que está acontecendo. E tinha outras coisas, irmãos, mas a bateria do danado do celular está chegando ao fim. Então, irmãos, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião, mas com cuidado, irmãos. Porque às vezes, qualquer coisa que vocês falam, pode ser que você sofra um bloqueio. Então, usem códigos assim como eles. Quer falar da tal coisa? Fala a granja. Quer falar daquele cara? O cachaça, a pinga, a entidade, sabe? Essas coisas. Evitem colocar coisas nos comentários para que nada venha acontecer com vocês e com o canal aqui também. Vocês sabem que eles estão lutando para que a gente fique até com a boca fechada, né, irmãos? Então nós temos que ter muita cautela nessa hora. Então, irmãos, quem quiser continuar me ajudando no Pix, irmãos, eu não tenho mais argumento para pedir para vocês, a não ser que eu estou necessitando da ajuda de cada um de vocês. Amém? Então, foram essas as notícias e eu espero que a partir de agora vocês fiquem mais atentos com o que vai acontecer. Vamos ficar de olho nos Estados Unidos e orar por nossa nação. Então, amados, fiquem todos na paz do Senhor.